Que bom estar na casa do Pai. Aqui nós temos consolo, aqui nós temos conforto e aqui nós temos alegria, porque é bom estar em família. Bem-vindo todos os que aqui estão presencialmente, você, internauta, que nos acompanha nessa hora pelo canal do YouTube Cristo Vive Uberlândia, seja bem-vindo, fique em paz, receba da parte do Senhor tudo que Ele preparou para esse dia, porque com certeza algo tremendo, algo grande Ele preparou para os seus filhos nesta manhã. Amém? Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Nós estamos crescendo cada dia mais no conhecimento da graça e da verdade. Por isso não somos destruídos, porque temos conhecimento, estamos num ministério de conhecimento. Glória a Deus por isso. E hoje o nosso tema, capacitados por Deus para ministrar na nova aliança. Que coisa maravilhosa. Diga, eu sou ministro de uma nova aliança. Glória a Deus. Diga, capacitado por Deus. Oh, glória. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios 3, de 2 a 6. Veja. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Que bom que o mundo pode ler uma carta que vem de Deus através da sua vida, amado, da sua vida amada. O 3 diz, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Qual era o ministério de Paulo? A graça de Deus. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Olha que responsabilidade, amados. A graça produz cartas vivas, escritas pelo Deus vivo. Não é mais a lei de Moisés. Agora é a graça de Deus. O 4 diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O 6 diz, o qual, o Deus vivo, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que lindo, que nesta manhã, este Espírito da graça traga vida e abençoe todos os corações. Vamos orar, amados? Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Jesus, pelo grande privilégio de estar na Tua casa, de ouvir a Tua voz, de aprender de Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada vida que está conectada nessa hora, seja aqui, Senhor, presencialmente, seja pela internet. Estamos, Senhor, na comunhão dos santos, na congregação dos filhos de Deus. Aqui estamos, Senhor. Viemos primeiro para te dar louvores. Viemos primeiro para te dar aquilo que é devido, aquilo que é merecido a ti. O louvor, a honra, a glória. E agora, Jesus, já te honramos e te glorificamos de várias formas. Pelos cânticos, pelo ofertório. E agora nós vamos ouvir a tua voz. Nós vamos entender o que é ser um ministro na nova aliança.
porque para isso o Senhor nos chamou. Para isso o Senhor nos capacitou e continua nos capacitando dia a dia. Senhor, usa a minha vida, não mais eu, nada de mim mesma, porque eu de mim mesma nada tenho para dar, para oferecer aos teus filhos, mas por ti, como instrumento do teu fluir, eu posso trazer a tua mensagem, porque o Senhor me capacitou para isso, e eu te sou eternamente grata, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém. Toda a igreja diga amém, e dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Igreja bendita, filhos amados, mais que vencedores por Cristo Jesus, ministros de uma nova aliança. Deus nos trouxe para uma nova vida, quando Ele nos buscou no império das trevas, quando Ele nos transportou para o seu reino de amor, para este reino inabalável. Ele nos chamou para termos uma vida nova, e essa vida nova deve estar a serviço do reino. Se nós pertencemos a um reino, esse reino tem um rei, e esse rei se chama Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós que fomos chamados para uma nova vida, nós também somos chamados a servir ao rei deste reino. Significa, então, amados, dizer que nós estamos a serviço do rei Jesus. Glória a Deus. Isto é motivo de alegria, de glória para nós, para as nossas vidas. Então, é importante você saber que a qualificação vem dele. Nós precisamos entender que a nossa suficiência e toda a capacidade para servir ao Senhor vem dele mesmo. Louvado seja sempre Deus, porque já fomos capacitados, já fomos qualificados por Jesus. Agora, nós estamos desenvolvendo essa capacitação, essa qualificação que recebemos. Porém, não podemos esquecer que temos a responsabilidade de reproduzir Jesus nesta terra. E nós temos que fazer isto testemunhando daquilo que é Jesus na nossa vida. A Bíblia fala que nós somos ministros. E o que é um ministro, afinal? Nós vamos entender. Um ministro, para ser assim chamado, ele foi capacitado, qualificado para ministrar. Portanto, ele recebeu também autoridade. Quando nós falamos dos ministros do Brasil, bem, melhor não falarmos sobre isso, deixa de lado, deixa para lá. Mas nós temos ministros, nós temos ministérios da economia, da cultura, do esporte, vários ministérios. Para trabalhar nesses ministérios, para exercer as funções compatíveis com os seus cargos, em ministérios específicos, essas pessoas, esses homens, mulheres, foram qualificados e receberam autoridade. Isso significa que a autoridade máxima do país, o presidente da República, deu autoridade para esses homens e mulheres exercerem os seus ministérios. Agora, traga isso para o espiritual. A Bíblia Sagrada diz que nós, os salvos, somos ministros de Cristo, ministros de uma nova aliança. Ou seja,
Já que somos ministros de Deus, nós recebemos de Deus essa autoridade para ministrar. Vamos entender, então, melhor isso, para ficar mais didático. Ponto 1. Todos que receberam a Cristo e foram reconciliados com Deus, tiveram sua vida regenerada. Glória a Deus. Então, presta atenção, amados. Nós estamos aqui falando de dar o nosso testemunho. E nessa hora, o inimigo muitas vezes trabalha em algumas mentes, lançando os seus dardos inflamados, dizendo: quem é você para falar de Jesus? Nessa hora, você pensa: bem, mas eu estou aqui na igreja, eu tenho uma vida agora organizada por Deus, estou buscando. Mas saiba, o inimigo é acusador. Você sabe o que significa Satanás? Significa aquele que acusa. Ele é doido para usar o nosso passado. E se o passado de cada um de nós aqui for usado, bom, vai dar ruim. Porque no passado nós não tínhamos nada de bom. E nós temos até do que nos envergonhar. Essa que é a verdade. Então, se não tivermos a compreensão bíblica de que o nosso passado não existe mais, nós vamos sempre ficar reféns das mentiras do diabo, vivendo em condenação. E o que diz a palavra de Deus em Romanos 8:1? Agora, pois, já nenhuma, quantas são? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu te pergunto, você está em Cristo Jesus? Amém, estamos. Você fica com o que está na Bíblia ou vai ficar com o que diz o capiroto, o desempregado do céu? Se está na Bíblia, nós cremos. Nós temos que entender uma coisa de uma vez para sempre. Jesus nos buscou. Jesus nos salvou. Então, nós fomos totalmente regenerados. E o que é ser um regenerado? O que é regenerado? Amados, a gente era estragado por causa do pecado. A nossa carne não tem solução. Ela continuará estragada. Mas o Senhor fez uma obra no nosso espírito, que estava morto em pecados e delitos. Essa obra se chama regeneração. Glória a Deus. Quando Jesus nos justificou, nos tornou justo, nos tornou novas criaturas, Ele fez uma obra que é regenerar, tornar novo, tornar perfeito. A medicina fala sobre isso. Quando há uma lesão, né, principalmente de pele, ali uma queimadura ou um tipo de alergia, a pessoa passa por um tratamento e o médico avalia, né, passa os medicamentos e diz: olha, o tecido foi regenerado. Não parece mais que teve ali um dano, seja queimadura, corte, o que for. Às vezes fica alguma cicatriz, alguma marca superficial. Agora, quando Jesus faz a obra, o que ele deixa é a marca da promessa. É isso que ele deixa, e não cicatriz. É por isso que nós podemos hoje
se for necessário, lembrar alguma coisa do nosso passado. E aquilo já não dói mais. Não ficou mal resolvido. Jesus nos regenerou, tornou a nossa vida totalmente nova, totalmente limpa. Amém? Amém mesmo? Então dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Ele é digno. Então, graças a Deus. É importante você ter essa consciência para entender qual é o seu papel, qual é a sua missão aqui como ministro da nova aliança. Nós vivemos em um novo pacto, em uma nova aliança, uma nova dispensação. Sendo assim, amados, nós temos o dever de ministrar a outras pessoas a verdade da palavra de Deus. Às vezes a gente fala assim: conte o seu testemunho, fale das coisas que Deus fez na sua vida. E algumas pessoas gostam de dar testemunhos de coisas materiais. Olha, eu não tinha casa e agora, depois que Jesus me regenerou, me justificou e eu consegui, eu tenho uma casa. Olha, agora eu tenho um bom trabalho. Eu não tinha, estava desempregado. Agora eu tenho o meu próprio negócio. Glória a Deus, amados. São coisas importantes. Jesus faz, de fato. Mas pouca gente fala da sua regeneração, do seu novo nascimento. Poucas pessoas falam da obra que Cristo faz lá dentro, na mente, na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir. Ora, se nós recebemos a Cristo, nós precisamos incluir no nosso testemunho, ou, de repente, até começar por esse aspecto, a falar que a nossa vida foi regenerada por Jesus. Explicar o que é isso para as pessoas. Especialmente se você vai falar com alguém que conhece o seu passado. Alguém que sabe muito bem como eram as suas atitudes no mundo. Então é importante falar que nesta nova aliança, nesta nova vida com Cristo, pela graça de Deus, fomos tornados justos, fomos regenerados. Temos uma nova forma de viver. Tudo o que aconteceu em nossa vida espiritual foi gerado por Jesus. E Ele o fez por sua maravilhosa graça. Aprendam a dar esse testemunho. Porque as pessoas vão dizer, e é fato, agora virou santinho, santinha. Amados, isso acontece porque a pessoa está jogando, né, na sua cara, desculpe o termo, a vida pregressa que ela conheceu. Sabe assim? Então virou santinha porque agora vai numa igreja. Você precisa dizer, olha, Jesus fez uma obra de mudança total dentro de mim. Jesus me justificou, me tornou uma pessoa justa, totalmente transformada. Foi Jesus quem fez isso. E às vezes ainda perguntam, mas por quê? O que é que você deu? Eu já passei por isso. Você deu o seu carro? Já sei. Você deu um envelope para queimar numa fogueira. Não, eu não dei nada. Foi por graça. Porque não é por merecimento. Nós não merecíamos. Foi graça. A vontade foi dele. A graça veio dele. Jesus ama tanto os seus filhos que a graça de Deus
faz essa obra em nós, sem nós merecermos. Isso precisa ser explicado para as pessoas. É importante que a gente não coloque o nosso merecimento, porque não foi mesmo por mérito de nenhum de nós. As pessoas vão perguntar: como é que isso aconteceu? E você precisa saber explicar a razão da sua fé. Fale, conte, diga: eu criei nessa obra de Jesus, então aqui entrou a fé. Foi por fé que a minha salvação, a sua salvação se manifestou. E nós devemos ensinar as pessoas que depois que a gente crê e é salvo por Jesus, nós temos uma nova maneira de existir. E que nós devemos continuar vivendo por fé. Nós cremos na palavra. Cremos no modo de vida que pertence àqueles que são alcançados pela graça de Deus, pela salvação de Deus. Veja, Efésios 2, 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Diga: eu sou salvo pela graça. Não é porque eu mereci. Um dia, me falaram de uma vida com Cristo totalmente diferente e eu criei. Portanto, foi mediante a fé. E alguém pode dizer: ah, então, qualquer um que tem fé. Não, não, não. Não é assim. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Essa obra, amados, é exclusivamente de Deus. Não tem participação do homem. Mas, pastora, eu entrei com a fé. Não mesmo. Porque até a fé, para crer e ser salvo, veio dele. É dom de Deus. E é por graça. Amém? A obra é totalmente dele, amados. A obra é do Senhor. Nós não merecíamos. Mas ele nos amou primeiro. Ele nos predestinou, ele nos elegeu, ele nos chamou, nos justificou, nos salvou. Ele. Nós não merecíamos. Por nós mesmos, nós nunca teríamos escolhido Deus. Não temos essa capacidade, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele veio e nos vivificou. Que Deus maravilhoso, que Deus lindo. O 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Está vendo? Não é por obras. Não é por obras, para que ninguém se glorie, sabe? Aquela coisa, estufa o peito, porque eu. Amados, eu sou, só tem um, chama-se Jesus Cristo. Tudo por ele, tudo para ele, tudo vem dele. Então, não é por obras. O 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As boas obras que nós temos que fazer não são obras sacrificiais. Não é pagar o preço. São obras que acontecem normalmente, espontaneamente, quando nós somos regenerados, vivificados. Porque essas obras boas foram criadas em Cristo Jesus para que nós vivêssemos elas e fizéssemos dessas obras, o nosso testemunho. Então, as quais Deus de antemão, antes da fundação do mundo, preparou para
que andássemos nelas. Essas boas obras foram criadas em Cristo Jesus de antemão, quando Ele nos elegeu, quando Ele nos predestinou, para que nós andássemos nelas. Então é um caminhar constante. Daqui só para o reino. Não tem volta. É por graça, foi por graça, e agora nós temos que desenvolver essas boas obras para as quais nós fomos criados, pela graça de Deus. Amém? Então, agora que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, a vida dele está em nós. Diga, a vida de Cristo está em mim. Agora diga com fé, Cristo vive em mim. Yes! Oh, glória a Deus. Faz sentido para você o nome da igreja que Deus te plantou? Cristo vive. Glória a Deus. Eu não disse que nesse ministério, na igreja Cristo vive, nós temos nexo? Tudo faz sentido. Tudo faz sentido quando vem da parte de Deus. 1 Coríntios 9, 16 e 17 diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, aqui está claro, fale do amor de Deus. Anuncie as boas novas de salvação. Proclame a graça de Deus. Isso aqui não é uma ordem, uma palavra só para pastores. Todos nós que fomos criados para as boas obras, temos que falar do amor de Deus. Porque somos ministros dessa nova aliança, a graça de Deus. O 17 diz: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Então eu, se espontaneamente, livremente, eu começo a falar sobre as boas obras de Cristo, sobre o amor de Deus, eu estou fazendo isso, né, de boa vontade e tem galardão nisso. Mas, se constrangido é, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Preste atenção nisso aqui. Porque às vezes a pessoa é constrangida a falar. Já deve ter acontecido, já aconteceu muito comigo. Às vezes você está num lugar e você fala, não, eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar para essa pessoa do amor de Jesus. E às vezes você até tenta, né, não falar. Mas você é constrangido pelo Espírito e você volta lá e fala, olha, é isso, Jesus é maravilhoso, aconteceu assim na minha vida. Então você foi constrangido pelo Espírito. Existem pessoas que vão sair por aí falando de Jesus espontaneamente para qualquer pessoa, né? No ônibus, na praça, na fila do banco. Isso tem galardão. Deus vê essa obra. Agora, existem pessoas que o coração arde e ela não sabe por quê, mas ela tem que falar. Essa pessoa é despenseira. Ela tem um chamado para evangelizar. Ela tem um chamado que Deus confiou a ela, para que ela fale. Então, por isso que às vezes a gente não entende, mas a gente volta lá e fala. Constrangidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus tem chamados específicos para os seus filhos nesta terra. São ministérios que sustentam a igreja. Pastores, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas. Entenda,
Nós todos podemos espontaneamente, a tempo, fora de tempo, achar ali uma circunstância para falar de Jesus e da obra maravilhosa que ele fez em nossas vidas. Então, se Cristo está em nós, nós temos que lembrar que fomos justificados, que fomos regenerados. Somos pessoas para Jesus sem passado. Porque ele lançou o seu passado no mar do esquecimento. Glória a Deus. Deus fez no nosso interior. E já que ele está em nós, nós passamos a ter a natureza divina dentro de nós. É grandioso isso. Diga, eu tenho muito do divino dentro de mim. Glória a Deus. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você também. Glória a Deus. Que bênção, né? Isso é maravilhoso. Pense comigo. Tirando a nossa carne, tudo é divino. Em você, em mim e em todos os eleitos de Deus. Em todos os filhos de Deus. Tira a nossa carne. O que fica? O que é divino. A parte que Deus fez e que agora se fundiu com o nosso espírito. 2 Pedro 1,4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É essa parte divina que temos que nos segura, amados, que nos mantém. Onde? No reino. Vivendo aqui nessa terra. É por isso que nós não nos contaminamos. É por isso que nós não nos conformamos com este século. Por causa dessa parte divina, que é o Espírito de Deus que se fundiu com o nosso espírito. Isso é maravilhoso. É a nossa blindagem. Não que nós, não pecamos. Nós estamos aqui. Estamos sujeitos às vontades dessa carne. Mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Isso não tem parte mais conosco. Porque nós temos essa centelha divina habitando em nós. Isso nos faz o povo mais feliz desta terra. Eu não me canso de dizer isso, porque é assim que eu me sinto e é assim que eu sei que se sentem todos aqueles que foram agraciados por Deus com essa graça maravilhosa. Então diga, eu participo, junto com os meus irmãos em Cristo, da natureza divina. Glória a Deus. Olha, quantos aqui participando em Cristo da natureza divina. Olha como é santo este lugar. Olha, a divindade se manifesta aqui, através de mim, de você. Nós podemos sentir a presença manifesta de Deus neste lugar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é a vida da fé, isso é a família espiritual, isso é a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Então, é por isso que nós conseguimos renovar a nossa mente, pela natureza divina que há em nós. É por isso que Jesus nos tornou ministros nesse novo pacto. Esse novo pacto se chama a graça de Deus. Um dia ela me alcançou você. E assim há de ser com todos os eleitos do Senhor. Todos aqueles que ele de antemão conheceu, que ele elegeu, que ele predestinou, que ele chamou, que ele salvou, que ele justificou e glorificou.
Glória a Deus. Vê o quanto é importante falar do amor de Jesus. Porque tem muita ovelha perdida. Tem muito eleito de Deus neste lugar. Você tem que falar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós falamos, nós estamos testemunhando daquilo que é a graça de Deus, daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Esse testemunho é poderoso. Foi por um testemunho assim que hoje eu estou aqui. Provavelmente você também. Então, veja a importância. Nós somos aqui representantes de Deus. Somos ministros do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que falar, porque nós estamos aqui representando Cristo nesta terra. Glória a Deus. Jeremias 31 a 33, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança. Significa que tinha uma velha. Ou tinha uma que se tornou velha. Porque ele firmou uma nova aliança. Amados, eles estavam vivendo a velha aliança. E o profeta Jeremias já estava avisando ao povo que viria um tempo, uma outra dispensação, em que Deus firmaria uma nova aliança. Olha lá atrás, o profeta Jeremias, já profetizando da graça de Deus. Veja como é tudo conectado, tudo ligado. A Bíblia explica a Bíblia. Simples assim. O 32. Não conforme a aliança que fez com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, a velha aliança, a aliança mosaica, a lei de Moisés. Portanto, não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. O Senhor, fez a aliança através de Moisés, mas eles anularam aquela aliança, porque depois eles fizeram até deuses de ouro lá para adorar. 33 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Depois que aquela velha aliança foi extinta, o Senhor fez uma nova aliança. E ele diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Que maravilha isso. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Oh, glória! Na nova aliança da graça de Deus, nós somos o povo de Deus. Nós conhecemos ao nosso Deus. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então aqui, o profeta Jeremias estava falando do futuro. É uma nova dispensação, depois da cruz de Cristo. Nós vivemos esta promessa. Nós somos da nova aliança. Então, nós não precisamos de estatutos, de leis espirituais. Porque as leis espirituais já estão impressas dentro de nós. Agora não mais em tábuas, como na lei de Moisés. Está impresso na nossa mente.
Os princípios bíblicos estão inscritos nos nossos corações. E hoje nós somos o povo de Deus nesta terra. Diga graças a Deus. Glorifique ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. A igreja louva, a igreja glorifica, porque o Senhor é poderoso. E Ele é rei neste lugar. Então, a Bíblia diz que nós somos ministros nesta nova aliança. Não é como na antiga aliança, onde era só Moisés, só os sacerdotes, só os profetas, somente os reis, os juízes. Não era assim. E só esses é que eram os ungidos de Deus, que podiam ministrar. Na nova aliança, nós todos, salvos, regenerados, justificados, tornados santos, que vivemos em um reino inabalável, que temos o Rei Jesus, que somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, todos nós fomos feitos ministros de Deus. Que honra! E o que faz um ministro, pastora? Ministra. E o que é ministrar? Ponto 2. Ministrar é pregar a palavra e, principalmente, testemunhar. Testemunhar da palavra é viver a palavra. É mostrar como você era e como você é agora. Como foi o seu passado, é falar do seu passado, se necessário, para edificar a vida de alguém. Então, o nosso testemunho pessoal, ele tem que ser grande em poder. Não precisa ser uma história longa, tá? Mas o seu testemunho tem que ser grandioso. O seu testemunho tem que ser contado. As nossas experiências com Cristo, como nós chegamos a Ele. Você se lembra do estado que você se encontrava? Eu me lembro. É bom nem lembrar, mas às vezes é necessário. Tem que ser contado. Isso é ministrar na nova aliança. Vamos nos lembrar do apóstolo da graça de Deus, o maior apóstolo que já existiu, o apóstolo Paulo. Ele dava testemunho pessoal sempre. Onde ele estava, ele contava a história dele. Ele abria a boca e falava do que Jesus tinha feito. E isso diante dos judeus, diante dos gentios, diante dos reis. Vamos ver agora uma passagem que ele está contando a história dele diante do rei Agripa. E ele pode até, com isso, perder o pescoço. Mas ele não tinha medo. Ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que ele fez na minha vida. E ele é poderoso para guardar o meu depósito até o fim. Ele começou uma boa obra e ele é poderoso para completar. Ele me chamou para ser ministro dessa nova aliança. Então, eu estou aqui ministrando, pregando e dando o meu testemunho. Que essa possa ser também a nossa fala, assim como o apóstolo Paulo. Nós temos muito que aprender com o apóstolo Paulo. Atos 26, 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, isso é Paulo falando, tá? Como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ele estava dizendo, olha, todo mundo conhece a minha história. Todo mundo sabe. Amados, os judeus conheciam o passado de Paulo. Com certeza, alguém conhece o seu passado. Especialmente os da nossa casa, da nossa família, aqueles que são mais próximos. O 26:5 diz: pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião.
Ele está aqui dizendo, eu era fariseu e eu era da seita mais severa. Qual? A lei. Ele está dizendo, olha, eu era, você tem que dizer o que você era. Sabe? Um católico, um espiritista, um bandista, um ocultista, sei lá. Todos os istas. Atos 26, 9 diz, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Então, ele pensava que ele estava certo, que ele tinha que praticar aquelas crueldades, sim. Paulo era severo, ele era perseguidor do povo de Deus. 26, 10 diz, e assim procedia em Jerusalém, havendo autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto, quando os matavam. Sabe, isso aqui de dar o voto é que eles chegavam para ele e falavam para uma assembleia lá, os líderes deles, falavam, o que a gente faz com esse? Está pregando Jesus, é seguidor de Jesus. E ele dava o voto, mata, extermina. Então é isso que ele está dizendo, ele dava o voto para que aquela pessoa fosse exterminada, fosse morta. Veja que isso aqui era um testemunho. Ele está contando as crueldades que ele fazia. Você não vai sair por aí, amado, contando as desgraças da sua vida no passado. Você só vai falar sobre isso se Deus permitir e se houver um propósito. E em seguida você vai falar da regeneração, daquilo que Cristo fez na sua vida. Na verdade, nós não temos nada do que nos orgulhar do nosso passado sem Cristo. Paulo estava aqui se referindo ao que ele era antes de conhecer a Cristo. Atos 26, 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Ele judiava mesmo, e ele ainda fazia blasfemar. Ele ainda obrigava eles a falar, não é Jesus, não quero Jesus, não sou de Jesus. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele ia de cidade em cidade para perseguir os cristãos. O 12 diz assim, com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então, ele foi para Damasco para exterminar os cristãos, para persegui-los, para ali levá-los a blasfemar contra Jesus. E ele foi com autorização. Autorização daqueles que eram tão cruéis quanto ele e que perseguiam os cristãos. O 13 diz, ao meio-dia, ó rei, isso ele falando, ó rei, Agripa, indo eu, caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Perceba que Paulo dá detalhes. Você tem que dar detalhes do seu encontro com Cristo. Quando você for falar, dar o seu testemunho. Riqueza de detalhes. E olha, ele viu uma resplandecente luz, como o sol do meio-dia. Não foi isso que aconteceu conosco? Quando tivemos um encontro com Cristo? Nós estávamos nas trevas. E resplandeceu uma grande luz. Glória a Deus por isso. Somos da luz. Aliás, somos luz neste mundo. O 14 diz,
Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Olha aqui os detalhes, o quanto ele é detalhista. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O 15 diz, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui tem revelação. Veja que Paulo já reconhece que quem fala com ele era Senhor. Ele não disse, quem és tu, cara? Está falando comigo? Quem é você? Qual que é? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele já sabia pelo Espírito que ali havia um Senhor. E quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente imediatamente identifica que ali há um Senhor, que é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus por isso. O 16 diz, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O Senhor disse isso para mim e para você, e para todos os eleitos. Para isso eu te apareci, por isso a graça te alcançou, para te constituir ministro e testemunha. Glória a Deus. Paulo iria ministrar acerca do que ele já tinha visto até ali, mas também do que lhe seria revelado no terceiro céu. Nós temos que falar, nós já vimos até aqui, e muito mais o Senhor vai acrescentar para que nós possamos testemunhar das coisas que virão. O 17 e 19 diz, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Maria. Não, pela fé em mim. O 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está falando, ó, rei, aconteceu isso, isso e isso, com riqueza de detalhes, né? E eu não fui desobediente, eu obedeci à visão celestial. Ele sabia que era celestial, ele sabia que era divino. O que ele fez diante do rei? Ele deu testemunho, ele poderia ser ali decapitado por isso, mas ele deu o testemunho. Todos nós que somos ministros da nova aliança, nós devemos levar a palavra com precisão, com verdade, com autoridade, porque a autoridade de Deus está sobre nós para ministrar na nova aliança. Nós devemos falar, amados. Como nós vemos em Atos 18, do 24 ao 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Presta atenção. Ele era poderoso e eloquente nas Escrituras. Ele lia a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia para ser eloquentes e poderosos na Escritura. Tem que ler a Bíblia, irmãos. Tem que ter leitura diária. Você sozinho, no seu devocional, você com a sua família, na sua casa. Era ele instruído no caminho do Senhor.
E, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. O que está dizendo? Esse cara era eloquente, ele era poderoso nas escrituras, ele tinha capacidade para falar, para ministrar, mas ele só conhecia o batismo de João, ele falava de Jesus, da bondade do Senhor, mas ele não conhecia a graça de Deus. Ele era da lei. Ele pregava a lei mosaica. Ele conhecia apenas o Cristo carne. O 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo com mais exatidão e lhes expuseram o caminho de Deus. Olha, esse casal já tinha um núcleo de estudo em graça com Paulo, na casa deles. Não diz aqui que eles eram pastores, mas eles mostraram com mais exatidão o caminho de Deus. Que lindo isso. Eles falaram, ó, vem, Apolo, vem cá. Você é demais. Você é eloquente, você tem autoridade, tem boa fala. Mas vem cá, vou te mostrar. Nós vamos te falar de algo que vai trazer riqueza para a sua fala. Algo que vai trazer mais conhecimento. Vem cá que nós vamos te falar da graça. Nós vamos te falar de um novo pacto, uma nova aliança. Então, quando eles ministravam a Apolo, eles não tinham título, eles não tinham cargo, eles tinham a palavra da graça de Deus. Amém? A graça nos basta. Se você tem a palavra da graça de Deus, você pode ministrar, você deve ministrar na vida do outro. Que lindo. Então, eles tinham a palavra e tinham autoridade para expor o caminho de Deus. Porque eles foram capacitados pelo próprio Deus. Pastor, mas quer dizer que eu tenho que ser pregador? E ainda tem que ser eloquente? Na verdade, eu nem sei o que é isso. Não, amada de Deus. Você só precisa falar do que Deus fez na sua vida. Do seu jeito, com simplicidade, com pureza de coração. E só você para saber contar a história da sua vida. E, para que você saiba, eloquente é aquele que exprime com facilidade. Que fala com facilidade. Agora, pense comigo. Qualquer pessoa tem facilidade para contar a sua própria história, não é verdade? É fácil para você falar da sua história. Então, o que eu quero dizer para você é que quando você fala da obra de regeneração que Deus manifestou, quando você mostra pelas suas atitudes a transformação que o conhecimento da graça gerou na sua vida, você está ministrando. Você está exercendo a sua missão de ministro de Cristo. Ministro da nova aliança, de um novo pacto, de melhores e superiores promessas. E quem te capacitou para exercer essa nobre missão? O próprio Senhor, o soberano Deus, Jesus Cristo. Se você entende isso, diga, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então,
Amados, diante do exposto, eu te oriento e te encorajo a sempre falar com simplicidade, com sinceridade de coração. As pessoas veem a verdade quando nós somos sinceros. Agora presta atenção mais ainda, lembre-se sempre que o Espírito Santo é quem faz a obra, e não você. A obra não é humana. Eu encerro com o que diz a Bíblia Sagrada em Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Eles estavam ali reunidos, né? E falando, Paulo falando, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você às vezes está num lugar, tem muitas pessoas ali, você está falando da graça de Deus. Assim como aconteceu comigo e com você, pode acontecer ali, onde você está. Por quê? Porque pode ser que ali há eleitos destinados para a vida eterna. E você é ministro de Cristo para representá-lo nessa terra. Então, se você tem a oportunidade, não perca nenhuma oportunidade de falar do amor de Deus. Você estará cumprindo a missão que o Senhor te chamou. Quem faz a obra, igreja? Jesus Cristo. Todos que eram destinados para a salvação, ali, ouvindo, receberam a palavra. Saiba, a obra da salvação, da regeneração, a manifestação da fé se dá por obra do Espírito Santo de Deus. Agora, fale do amor de Deus, fale da bondade de Deus, fale do favor imerecido que Ele derramou sobre a sua vida. Fale da graça de Deus. Afinal, você foi capacitado por Ele para ministrar na nova aliança. E aqueles que recebem essa palavra, digam amém, amém e amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Ministros de uma nova aliança, aliança da graça de Deus. Um pacto de melhores e superiores promessas. Nós temos experimentado essa bondade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Pai amado e bendito, nós te somos gratos. Estamos felizes. Porque o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Porque o Senhor nos mostrou a nossa posição como filhos nesta terra. Como ministros de uma nova aliança. Oh, Jesus, que honra, que privilégio, Senhor, poder falar do teu amor, poder falar e testemunhar, vivendo, Senhor, vivenciando aquilo que o Senhor fez nos nossos corações, na nossa mente. Jesus, Jesus, que palavra tremenda, maravilhosa, Jesus. E eu creio, Senhor, que essa palavra preparou os nossos corações para receber aquilo que virá. Nós vamos falar sobre o poder e a importância da igreja. Sabemos que somos um corpo quando estamos reunidos. Não pode um corpo sem braço, sem cabeça. Se somos um corpo, se somos uma igreja, temos que estar em unidade. Oh, Jesus, quando sabemos, quando entendemos que somos ministros desta nova aliança, nós entendemos que temos o dever de ministrar como o corpo perfeito de Cristo na vida daqueles que ainda estão perdidos, as ovelhas, Senhor, que precisam, e há muita ovelha neste lugar. Há muitas pessoas precisando ouvir da graça de Deus.
Que bom que nós podemos estar juntos, que podemos ser uma igreja, um corpo perfeito no Senhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que tivemos nessa manhã de aprender ainda mais acerca de Ti. Da Tua parte, recebemos alimento sólido, Senhor. Saímos daqui fortalecidos no nosso espírito, renovados na nossa mente, para uma semana de vitórias, para uma semana de ministração do Teu amor. Porque somos ministros da nova aliança. Amém, amém e amém. Glória a Deus. E aqueles que são ministros da nova aliança, digam amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sem Jesus nada podemos. Que a paz, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, que excede todo entendimento, guarde os corações daqueles que estão em Cristo Jesus, das novas criaturas, dos eleitos e predestinados para todo sempre. Amém e amém. Vão todos em paz, que todos tenham uma semana vitoriosa, perfeita, confiando que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Então, vá em paz, e você que está também pela internet, fique na graça, fique na paz, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Tchau, internauta. Graça e paz. Declaro uma semana de vitórias e nos vemos no próximo domingo. Não deixe de acessar a nossa página, Cristo Vive Uberlândia, e não deixe de dar o seu like, tá? Dê aí o seu joinha e compartilhe essa palavra, porque ela é poderosa e há muita gente precisando ouvir o que Deus fez e ainda fará na sua vida. Tchau. Graça e paz.